Muito bem, então quero dar as boas-vindas a todos os nossos amigos, irmãos e, enfim, os que apoiam o nosso ministério para a gente agora falar sobre esse assunto da educação superior. Educação superior e as testemunhas de Jeová, né? O que é fato, o que é ficção, realmente eles falam contra o ensino superior? Bem, nesse ponto aí, realmente não tem como a gente dizer que é ficção, né? que é exagero. É como o André estava dizendo, né? Aqui não é defesa nem acusação de nada. É que alguns pontos que são realmente interessantes para a gente analisar, né? Vamos lá. Infelizmente, é isso mesmo. Não tem como fugir. Sabe por que não tem como fugir? Eu vou colocar aqui para vocês um videozinho. Tá no Facebook, tá não sei aonde. Vamos ver o que o Loesch fala sobre esse assunto. Se frequentate l'università o meno potrebbe essere un riflesso della vostra fede o mancanza della vostra fede e indicare se avete veramente in mente la prossimità della grande tribolazione. Un fatto rimane indiscusso: il tempo rimasto è ridotto, come disse Paolo, 1 Corinti 7:29. Se state attualmente frequentando l'università, perché non riflettete in preghiera di smettere e di fare qualcosa di meglio? Ma per noi che siamo desti al significato degli avvenimenti mondiali alla luce della profezia biblica, ci sono ragioni assai più valide per non mettere al primo posto nella vita una carriera mondana. Potremmo paragonarci a una persona che vede un edificio con un cartello: questa ditta chiude per cessata attività. Andreste a cercare lavoro lì? Naturalmente no. E se lavorassimo per tale ditta, cercheremo saggiamente lavoro altrove. Ebbene, su tutte le istituzioni di questo mondo è evidente il cartello imminente cessazione delle attività. La fine è vicina. Sì, il mondo passa, ci assicura la Bibbia. Perciò saggiamente non adotteremo come modelli di comportamento i personaggi che ne sono parte integrante. Adesso avete sentito il consiglio. Cosa farete ora? Alcuni giustificano frequentare l'università citando l'esempio di figli di anziani che stanno o hanno frequentato l'università. Noi non possiamo e non vogliamo dirvi cosa fare. Voi e i vostri genitori dovete prendere la decisione. Noi non siamo i signori sulla vostra fede. Comunque, lo schiavo fedele e discreto è responsabile di mettere in guardia contro i pericoli spirituali e di incoraggiare a mettere gli interessi del regno al primo posto. Quindi eu vou parar aqui só para a gente fazer um comentário, né? Vocês notaram aí que eles disseram, né? Ele disse: olha, nós não temos direito de dizer o que vocês devem fazer, mas ao mesmo tempo eles estão dizendo o que devem fazer, né? Isso aí é um absurdo. Isso aí é o tipo de conversa dupla. Lembra aquele livro 1984, né? Com aquele, em inglês é double speak, duplilíngua, alguma coisa assim no português que ficou, né? Você diz uma coisa e o contrário dessa coisa. E ali ele está dizendo, né? Olha, nós não temos direito de dizer o que vocês devem fazer. Mas aí todos os exemplos que ele dá é no sentido de que não, mas você tem que fazer isso.
Se você tem fé, se você realmente crê que está perto da grande tribulação, né? É muito comum, esse é um artifício que pega a gente lá, quem está lá. Mas vamos ouvir um pouquinho mais. Antes disso aqui, olha, o Valmir está dizendo, gostei da tua postura, sou ex-testemunha de Jeová, mas falar com franqueza é preciso, isso você acabou de fazer. Obrigado, Valmir. É isso, né? O erro é o erro, né? Onde há erro... A gente tem que colocar clareza em tudo, né? Dar nome às coisas. Eu escutei hoje um assunto sobre isso, né? A gente não pode trocar o nome das coisas, né? Confundir as histórias. Exato. Então vamos ver mais o restante aqui do trechinho, fazendo alguns comentários. Vamos lá. Lo schiavo scoraggia a frequentare l'università per un lungo periodo di tempo. Ok, então, olha só, começa aí que já não é bem assim, né? Primeiro que não é só desencoraja, existem mecanismos colocados à disposição para impedir. Para impedir. É um tipo de chantagem, porque a pessoa, ela perde, entre aspas, eu coloco entre aspas os tais privilégios, porque na verdade não são, né? Mas a pessoa coloca em risco, se ela quer ser alguma coisa lá dentro, ela já perde essa chance. Mas é engraçado, eu preciso falar uma coisa sobre isso. Eu acho um tiro no pé tão grande isso que eles fazem, uma perda de tempo tão grande, uma perda de credibilidade para eles mesmos. Porque eu lembro, como Cicerone lá em Betel, que muitas vezes eu ouvia era pergunta, porque a gente passa pelos departamentos, né? Então tem departamento legal, tem jurídico, que são pessoas que fizeram faculdade. Inclusive, uma das coisas que eu me arrependi muito quando eu entrei lá dentro foi, mas porque foi mesmo que eu fui fazer pedagogia. Eu deveria ter feito letras, eu deveria ter feito direito, porque eu teria mais chance de ficar lá dentro do que o que eu fiz, que não tinha uso nenhum lá, mas enfim. E aí, o que os irmãos perguntavam era, mas por que eles falam que não é para fazer faculdade se todo mundo aqui que está nesses departamentos tem? O médico, o engenheiro, o advogado, né? Todos têm. E eles precisam desses serviços, e eles usam esses serviços. Inclusive, teve uma convenção lá, não me lembro se era sobre o sangue, eu não me lembro sobre o que era, mas eles precisavam de muitos advogados, e foi uma reunião imensa. E eles tratavam, era um fim de semana só que eles iam ficar lá, mas eles receberam nos apartamentos coisas que nem os viajantes ia para ficar 2 meses lá, eram os mesmos apartamentos, né? Foi num fim de semana intermediário lá, que entre uma turma e outra de viajante. Viajantes tinham lá suas coisinhas simples, né, de lanche, mas eles não, recebiam coisas. E eu não estou dizendo isso num lado mesquinho da coisa, mas eu estou dizendo que não faz sentido você desmerecer uma coisa, sendo que você precisa dos serviços dessa coisa. E você trata muito bem quem já tem isso pronto, né? Então, para mim, eu, como na época era arrumadeira lá, quando eu entrei, que eu vi aquelas coisas, eu falei, ué, tá acontecendo, né? Você falou em tiro no pé, né? Guarda esse seu pensamento, que ele fala de tiro também mais para frente. Então, aqui nós vimos um trechinho, ele acabou de dizer que desencoraja, desincentiva, mas não é só isso, porque eu estava dizendo que eles têm mecanismos para coibir mesmo. Por exemplo, se você é ancião, existem diversas cartas que só os anciãos têm acesso, dizendo que se você, ou um filho, ou uma esposa, está frequentando uma universidade, os seus privilégios precisam ser reavaliados. Se você defende a universidade, os seus privilégios precisam ser reavaliados. Então, não é só desincentivar, é coibir, que é algo muito... Isso é uma ameaça, né? Mais sério, é ameaça. Vamos botar nomes aqui. Vamos ver o restinho aqui, né? Aí está falando por um longo período de tempo. Não, é qualquer universidade. Qualquer universidade. Não é que todo mundo que faz universidade agora vai ser físico nuclear, vai ficar 20 anos estudando. Não é. Eles são contra qualquer tipo de ensino superior, como eles colocam. Ripetutamente ho sentito di esperienze di individui che stavano per completare gli studi presso un'università quando poi hanno smesso perché hanno preso la verità. Altri individui battezzati hanno rifiutato borse di studio, poi
cosa farete? Sem dúvida, vamos estudar, minha gente. Se eu estivesse lá, ia levantar. Studiate, tutte voi. Vocês todos aí têm que estudar. Por que tem que estudar? Porque a realidade, eu acho, né, não desmerecendo quem faz cursos técnicos, quem tem dom para negócio, quem é um empreendedor, né? Aí cada um sabe sua realidade. Eu bato palmas, porque tem gente que consegue se dar muito bem assim, até melhor do que outros que estudaram. Mas, via de regra, o estudo é o que abre portas para um concurso público, para você ser um funcionário com uma remuneração um pouco melhor. Porque, convenhamos, eu não em posso... alguns casos, conseguiu trabalho. Por exemplo, quando eu fui fazer a minha, que era uma coisa... E foi muito engraçado o meu raciocínio na época, né? Eu tinha terminado o magistério querendo fazer o quê? Dar aulas para ser pioneira. Minha cabeça era só isso. Eu só queria servir ali dentro. Era essa que era eu. Então, quando eu terminei, obviamente, era anos 90 ainda, mas sem faculdade já não conseguia. E aí eu me lembro que quando eu fiz o concurso público, eu já tinha terminado a minha faculdade, foi a primeira coisa no primeiro ano que a diretora da escola falou: olha, todo mundo aqui que não tem faculdade, e no caso só eu tinha, todo mundo que não tem precisa começar a cursar até data X, porque corria risco, né? A pessoa precisava. Era o meu caso também, como professor de inglês, eu já tinha morado nos Estados Unidos nessa época, tinha um inglês muito bom, fluente, mas eu recebi um ultimato. Ou você faz, me deram 1 ano para fazer, ou então eu sairia daquele curso. Aí, é claro, nesse meio tempo eu fui para Betel. Eu só fui conseguir fazer a minha universidade de letras, e agora já tenho até a pós-graduação na PUC, em interpretação de conferências, um curso muito bom, mas porque eu consegui me livrar das amarras da torre. E isso é o que abre caminho para mim como tradutor, como intérprete, isso que abriu caminho para Simone como professora agora do estado, do município, né? Porque se não fosse isso, gente, né? Agora, existe uma falácia que eles dizem que se você estudar, você não coloca o reino em primeiro lugar. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. A gente não está significando... Esse vídeo aqui não é para pegar o outro lado e levantar bandeiras, você precisa fazer, você tem que fazer, que só assim você... Não, é o que ele disse, muita gente consegue trabalho, consegue a sua própria... Enfim, ter criatividade ou ter... para gerar um trabalho que... Né? Agora, você coibir alguém que tem já um projeto, como muitos, eu convivi com muitos lá em Betel, que eles pararam a vida para estudar. E esse pararam a vida que eu falo era, por exemplo, um casal que um trabalhava para o outro estudar e depois trocaram, eu vi muito isso. E isso gerou para eles a possibilidade de estar até em posições melhores lá dentro, porque para ser, por exemplo, o encarregado da elétrica, como eu conheci, tinha que ser muito bom naquilo. Não ia ser um engenheiro, né? Não ia ser, entre aspas, aqueles que eles apelidavam carinhosamente de peão lá dentro. Não ia sair um peão para ser encarregado de qualquer coisa que precisasse de mais conhecimento da área, né? Então, por isso que eu falo que é tiro no pé e eu não entendo. Ou no meu caso, por exemplo, eu sou um profissional de idiomas, eu gosto de letras, eu gosto de escrever, eu gosto de falar idiomas. Sem o curso, né, sem o ensino superior, eu nada faria. A verdade é essa, não tem espaço para mim se eu não tivesse a qualificação que hoje eu tenho. E que a torre... E que faz diferença. Faz diferença, e que a torre queria coibir. Mas vamos continuar vendo o nosso vídeo aqui? Vamos ver o exemplo que ele cita lá, né? Quale decisione prenderete? Rifiuterete o meno? Perseguirete l'istruzione universitaria o no? Dovrete rispondere a Geova. Vogliamo lodare tutti coloro nel uditorio che hanno smesso di frequentare l'università quando sono venuti nella verità e tutti coloro che dopo aver ascoltato questo discorso faranno la stessa cosa. Isso não é pressão, né? Forse volete ancora giustificare andare all'università. Forse dite, vedi
il fratello tal d'Italia ha frequentato l'università e adesso serve nella congregazione ed è anche il pioniere. È vero, può essere che abbia sopravvissuto l'università, si può dire, ma quanto segue è una vera esperienza riguardo un giovane che soffriva di un disturbo compulsivo che gli causava di lavarsi continuamente le mani persino 100 volte al giorno. Questo disturbo lo scoraggiò così tanto che un giorno decise di suicidarsi. Comprò un fucile, lo puntò alla sua bocca e premette il grilletto. La pallottola però non lo uccise, ma invece forò la parte del cervello che era responsabile per il suo comportamento compulsivo. Sopravvisse e dopo ciò riuscì a vivere una vita normale. Sì, è vero, sopravvisse. Ma raccomandereste imitare ciò che fece questo giovane? In modo analogo, alcuni hanno sopravvissuto l'università, ma la raccomandereste ad altri? Olha que absurdo, né? Inclusive esse aumento da entonação, porque ele já está pedindo a assistência que aplauda o que ele está dizendo, que concorde com o que ele está dizendo, né? E essa comparação é de muito mau gosto. Não, e é Chega velha. A ser, né? É velha. Eu já escutei isso 1 milhão de... É só esse o exemplo que eles dão. Ah, você recomendaria um tiro na boca para quem sofre desse distúrbio compulsivo? Ele, na verdade, ele está dizendo aqui que está comparando quem vai à universidade com um suicida. Isso, se eu não me engano, isso estava naquele Observando o Mundo. Era uma daquelas tirinhas ali, muito antiga. É muito antigo isso. E é repetido, assim, cansativamente. Eu, se fosse eles, já me envergonharia de repetir isso pela 1000ª vez e não ter um argumento melhor para isso. Invece di perseguire alta educazione, sarebbe bene crescere nella conoscenza di Geova. Per cominciare a conoscere meglio la Bibbia, dobbiamo leggere la Bibbia ogni giorno. Ogni giorno. Lo facciamo? Como se não pudesse fazer isso, né? Fazer as duas indo para a universidade, né? Porque a verdade é que quem é cristão, o mundo é o campo. O mundo é o seu ambiente de pregação. Então, o verdadeiro cristão, ele vai pregar na universidade, fora da universidade, né? No médico, no banco, no advogado, onde ele estiver, na sua esfera de contato, na sua esfera de influência. A verdade é que quando você quer fazer as coisas da maneira correta, isso é uma decisão séria. E por mais que outras coisas apareçam, por mais que outras coisas venham até você, e a faculdade é só um dos lugares, como o André falou, o mundo inteiro, o cristão está dentro do mundo. Então, não tem condição de você fugir do mundo, como o próprio Jesus falou, você não vai sair do mundo, você vai continuar nele. A questão é decidir fazer a coisa correta sempre. E no meu caso, por exemplo, eu fiz 2 cursos técnicos na época, né? Que era o 2º grau na época. E para mim foi muito mais difícil isso do que fazer a faculdade. Então, varia, isso é muito variável, né? Só para constar, nós conhecemos pessoalmente esse membro do corpo governante. Tá aqui, vocês podem ver uma ocasião em que eu fui intérprete dele. No Salão de Assembleias em Brasília. Isso, né? Mais de uma vez, né? E foi com ele que eu tive aquela conversa sobre a questão do escravo, né? Que depois eu fazia vamos conversar sobre isso também, só sobre isso, né? Qual era o entendimento? Eles falam, né, que o escravo, Mateus 24, 45, tá lá, fala algumas coisas, né? Só que lá em Lucas 10 fala outra coisa, né? Fala de um terceiro escravo. Então, esse é um ponto para a gente falar depois, né?
Outra coisa que eu queria comentar é sobre esse artifício que eles usam, que, como o André falou, por que é comum algumas formas de agir? Ai, não mostra essa foto não, tá tão feia. Não, tá ótimo. Ai, As André. pessoas precisam... O mundo precisa conhecer. É eu quando eu ainda tinha cabelo. Aqui é a irmã Simone com o casal Louche. Isso aí foi... Que ano foi isso? 2012, se eu não me engano. Então, essa coisa de, primeiro, eles dizem para você os perigos, e daí depois eles vão dizer para você qual atitude sábia a tomar, né? Para conduzir o seu pensamento de uma forma que você só acha que eles estão te aconselhando. E no fim, se você persistir, daí vem o final, como o André falou, né? Que é perda de privilégio mesmo. Eu não peguei isso, tá? Quando eu comecei a fazer a minha faculdade, a experiência que eu tive foi de 2 anciãos irem na minha casa, só que isso já tinha sido uma decisão tomada em família, foi meu pai que autorizou, porque ele viu que eu não conseguia trabalho com o que eu tinha. Então, eu tinha combinado com ele, com meu pai, de ficar quieta a reunião inteira, ouvir o que eles tivessem que falar, e a decisão já estava tomada. Só que eu não consegui, porque era muita bobagem que eu ouvi. Fui obrigada a ouvir muita bobagem. Que era, eles abriram uma sentinela para mostrar um rapaz. A mesma coisa que o Lois fez aí. Parece até que foi uma repetição do passo a passo. Abriu uma revista, mostrou um jovem na Inglaterra, uma realidade completamente fora da nossa aqui no Brasil, que deixou a faculdade para ser pioneiro e lavava janelas e assim ele conseguia se sustentar. Depois, eu continuei batendo o pé, porque eu sou assim. Não, eu vou fazer. E eles falaram, viu que atitude sábia teve esse rapaz? Querendo dizer, você não está sendo sábia, né? E a cartada final, porque eles usaram isso, é que quem ia, né, para a faculdade, no caso as mulheres, e aí eles usam uma expressão pesada, né? Que eu não vou repetir aqui, mas que ficou marcado em mim, né? Que as meninas, as irmãs, que fossem para lá, qualquer menina, né, que fosse para a universidade, viraria, enfim. Mulher que vende seus serviços. Né? E eu fiquei muito ofendida, mesmo. Continuei batendo o pé, dizendo, vou fazer, porque eu não consigo trabalho de outra maneira. E simples assim. E eles foram embora daquele mesmo jeito, né, irritados, porque eu não cedi. E aí o meu pai, no fim, falou comigo, né, quando eles tinham ido embora, né, você nem precisava ter respondido nada, a gente já tinha resolvido em casa. Então, meu pai, graças a Deus, ele teve uma mentalidade, assim, muito... Naquele momento, ele teve uma clareza, ele sabia o que era uma dificuldade financeira. Meu pai veio de uma família muito pobre. Então, ele foi o único que estudou dos irmãos dele. E ele quis que eu seguisse também para ter um trabalho, ser independente de alguma maneira. Não era nada demais, ninguém queria colocar o reino em segundo lugar. A minha vida nunca mudou isso, o reino nunca teve em outro lugar na minha vida, né? E é isso, acho que a gente tem que ter muito cuidado com o que diz, principalmente se isso está envolvendo a vida de outras pessoas, porque a gente pode, por exemplo, isso que ele falou de você vai desistir, vai recusar as bolsas. Eu escutei isso no Salão do Reino, numa das últimas reuniões. Uma menina, sobre né? isso, o Anderson aqui está comentando que é técnica de PNL, Programação Neurolinguística. Você falou muito disso. Vamos depois até vamos conversar sobre isso, né? Aqui ele está dizendo, a repetição é a mãe da retenção. Acho que é este o ditado. Esta repetição é uma técnica usada para provocar a mudança na maneira de pensar. Neste caso, um PNL que induz a acomodação. E o Alfeu está dizendo algo de linhas semelhantes, na Sentinela de 21 de dezembro, páginas 24 a 25, parágrafo 2 a 8. Em uma neurolinguística, disse Jesus, que ele pediu para parar de fazer 2 coisas, imoralidade e faculdade. Ah, tudo a ver. Depois a gente verifica eu vou verificar lá o que é isso, tá porque isso daí, eu... né? Mas... 21 de dezembro, agora é de 21, né? De 2021. Dezembro
Que agora só tem uma, né? De 2021. Tá? Então, vocês viram aí, né, essas questões, e também nós temos aqui também algumas publicações que realmente falam que não tem como, você não teria tempo para estudar, né? Então, vamos ver uma delas aqui. Essa é de 69, né? Isso é antigo, gente. Isso é antigo. Primeiro vamos ver o que eles têm a dizer. Vamos ver aqui, olha. Se é jovem, também precisa encarar o fato de que jamais se tornará velho no atual sistema de coisas. Por que não? Porque toda evidência em cumprimento da profecia bíblica indica que este corrupto sistema de coisas deverá terminar dentro de poucos anos. Então, essa é uma Despertar de 22 de novembro de 69. Eu nasci 6 anos depois disso aí. Eu nasci em 70, então olha só, já daria para a pessoa fazer umas 20 faculdades, se bobear, né? Ser doutor, ser velho. PhD. Quem era jovem nessa época, infelizmente, sim. Inclusive... A esperança de não se tornar velho não se realizou. Esse é um outro assunto também, né? As esperanças. Envelhecer faz parte, né? Gente. Aí continua aqui. Por conseguinte, como jovem, jamais cumprirá qualquer carreira que este sistema ofereça. Se está no ginásio e pensa em obter instrução universitária, isso significa pelo menos 4, talvez até 6 ou 8 anos mais, a fim de formar-se numa carreira especializada. Mas onde estará este sistema de coisas naquele tempo? Já estará caminhando bem para o seu fim, se já não tiver desaparecido. Outra falácia, outra coisa que não ocorreu, né? E aí diz aqui também, nesse outro e último trechinho selecionado, aqueles que não entendem onde nos achamos na corrente do tempo, do ponto de vista de Deus, chamarão a isto de imprático. Mas o que é realmente prático? Preparar-se para uma posição neste mundo que logo desaparecerá? Né? Então, daí vocês veem que desde o início a ideia é essa. E aqui em cima diz que seria prático orientar os seus filhos para profissões que não exijam períodos longos de instrução adicional. E as profissões tais como a de carpinteiro, encanador e outras serão úteis não só agora, mas talvez até mesmo na obra de reconstrução que ocorrerá na nova ordem de Deus. Ou para construir muitos salões de assembleia, muitos salões do reino. Agora vamos conversar, né? Tete a tete, eu e você, não querendo diminuir quem nenhuma profissão, né? Absolutamente. Quem é carpinteiro, quem é encanador, até porque em alguns países são profissões remuneradas, bem remuneradas, né? Carpinteiro nos Estados Unidos, que eu saiba. Aqui no Brasil também, a carpintaria por causa da madeira e tudo. É? Não é a profissão em si que a gente está falando, mas sim o direito de exigir ou definir qual profissão a pessoa vai exercer. Isso. Então você não tem o direito de escolher o que você vai trabalhar no quê? Então o problema, na verdade, é essa guerra santa contra a educação superior. Coisa que eu também não consigo entender o motivo. Não é? Então esse aí não faz sentido. É o grande problema, né? E as publicações... Acho que é só para não mudar de ideia, será? Às vezes eu fico pensando que eles levam certas coisas até o fim, perturbando muito, porque é uma perturbação isso na cabeça de todo mundo. Acho que só para não dizer assim, aí, ó, mudou de ideia, agora eu não me formei, agora eu sou aquele, né? Não sei se é isso. Aí nós temos uma outra publicação aqui, a última da nossa conversa de hoje. Nós vamos ler aqui. Então, você vê que claramente, né, então não é exagero esse posicionamento deles, né, contra a universidade. Está ali, olha. E é antigo. Né? Já pensou seriamente em ser pioneiro regular? Os orientadores educacionais, sem dúvida, acreditam que o melhor para você é buscar o ensino superior e planejar uma carreira secular. No entanto, a confiança deles se baseia no sistema social e econômico que não tem futuro permanente. Aí fala da carreira teocrática, né? Mas, gente, não esse é o tipo de pensamento polarizado. Eles estão basicamente dizendo aqui, ou existe isso ou o oposto disso, é 8 ou 80.
Eles não admitem a possibilidade de você ter uma formação superior e, ao mesmo tempo, você dar 100% da sua fibra para o reino de Deus. Porque é possível, visto que na sua esfera de influência, tanto na escola, quanto no trabalho, em qualquer lugar, você pode deixar a sua luz brilhar. Então, o problema é que existe um preconceito com o ensino superior. Eu não sei exatamente o porquê. Eles têm colocado aí como sendo algo com bases na questão do tempo em que nós vivemos. Mas seria só isso? Ou seria pelo fato que é sabido que nas universidades, quanto mais instrução a pessoa tem, mais as suas faculdades de raciocínio são treinadas para você buscar as fontes, para você analisar os argumentos em contrário, para você ser crítico no sentido saudável, né, de buscar a verdade. Seria isso também? Ou seja, medo de perder conversos? Porque em algumas outras publicações que nós não temos aqui, eles acusam os que vão para a universidade de se tornarem ateus. Quando não é verdade. Você não pode colocar um sinal de igual entre ir para a faculdade e se tornar ateu. Porque milhões de pessoas vão para a faculdade e estão lá, cristãos de diversas denominações. A gente até assistiu um vídeo um dia desses de vários cientistas que acreditam em Deus, que não acreditam na evolução. Exato. Foi bem interessante aquele vídeo, que eles não veem relação nenhuma da Terra, da criação com a evolução. É muito interessante de ver. Então, também só por questões de informação, né? Essa daí que vocês estão vendo é a Sentinela de 15 de junho de 2012, página 23. Então, é mais recente esse daí, né? É a Sentinela de 15 de junho de 2012, na página 23. Então, é isso daí, né? De fato, as testemunhas de Jeová, elas, infelizmente, são contra o ensino superior. Não é eufemismo, é realmente o fato, né? Aqui não vamos conversar, a gente quer os fatos. Se não fosse isso, nós não estaríamos dizendo. Aqui o André Luiz está dizendo, vão sair despertos da torre, por isso medo. Então, eu acho que isso também é um componente na decisão deles. Mas o fato é que eles condenam, desestimulam e criam mecanismos para punir, como já conversamos. Eu acho que o ponto é sempre eles não perderem o controle sobre o grupo. Eu acho que existe esse... Inconscientemente, talvez, mas eles acreditam muito no que eles falam, que é a religião verdadeira, é a arca de salvação, é o único canal de comunicação com Deus, são eles. Então, nenhum outro conhecimento é importante. Eles acreditam muito nisso. Nós sabemos porque nós fomos, né? Uhum. E eu fiz faculdade, eu mantive a minha mente bem bloqueada, né? Tanto é que depois a gente continuei trabalhando, continuei fazendo outras coisas, não mudou em nada, mas pode ser que outros mudem, né? Isso, Maurício aqui, Maurício Marque, obrigado, André e Simone, fique com Deus. Você também, Maurício. Então, o que vocês acham? Você que nos acompanhou aí, né? O que você acha realmente nesse assunto do ensino superior? A Torre de Vigia condena realmente ou é exagero? Ou, na verdade, a pessoa pode fazer e não tem repercussões? Eu quero ouvir a sua opinião também. Você deixa aí a sua opinião, né? De modo respeitoso, claro, porque eu não vou publicar agressões, mas se você discorda de nós, respeitosamente pode mostrar aí que eu tenho prazer de publicar. Quais são os seus argumentos? Mas com argumentos, exato, não acusações. Né? Aqui a Stringuete está dizendo obrigado pela conversa, boa noite. Boa noite. O Alfeu, muito bom, muito obrigado. Está aqui dando boa noite a todos. Boa noite a todos vocês, é muito bom, né? Estarmos aí. Obrigado, então, pelo apoio. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Você já sabe. E que o Pai Celestial fique com todos vocês. Até a próxima. Até. Boa noite. Boa noite.